Olá. Então, mais um IA Insights, número 2, aqui com a Joyce e a Isabelle, para a gente falar um pouquinho de automação com inteligência artificial, automação de atendimento no WhatsApp com inteligência artificial. E eu já vou passar a bola aqui para a Joyce. E aí, Joyce, me conta os desafios desse tipo de problema que a gente gosta de resolver. Ô, Ana, esse final de semana eu fiquei pensando um pouco sobre esse tema, né? E eu fiz uma pesquisa na minha rede social particular com os meus amigos, se eles já tinham utilizado inteligência artificial, porque eu, como criadora de uma inteligência artificial para atendimento, eu tenho uma visão, mas eu queria entender qual era a visão de quem usa. Sim, muito E legal isso que você aí fez. eu vi que, assim, muitas pessoas já usaram, tá? Principalmente em texto, poucas pessoas já tiveram contato com o IA de voz, mas eles não estão satisfeitos, tá? Eu não sei se eles usaram realmente uma IA, eu fiquei um pouquinho na dúvida se eles Tá, estavam usando um chatbot, eu acho que isso confunde muito o usuário, sim, porque sim. eles reclamavam muito assim, é muito robotizado, tem que ficar clicando em botões, não é tão humano, tem Uhum, respostas muito rasas, né? Não tá. respondem todas as minhas perguntas. E aí a gente cai naquelas três questões que a gente fala, né? Assim, a primeira, será que eu coloquei uma IA para responder um processo que realmente pode ser respondido por IA? Ou ele é um processo Exato. tão complexo que ele precisa ser realmente respondido por humano, né? Que a gente Sim. fala, será que a gente olhou o processo e a gente colocou a IA no lugar certo, né? Segundo Entendeu? passo é a nossa base de conhecimento, que a IA se apoia para gerar as respostas. Essa base, ela está concisa, ela está robusta com toda a informação que a IA precisa, né, para responder essas perguntas. E o terceiro é a curadoria, né? Que é aquilo que eu falei, quando ela começa, ela é o estagiário. E aí o estagiário Exatamente. não tem todas as respostas. Então a gente vai ao longo do tempo fazendo essa curadoria, incluindo informações nela, né? A Isa, ela é usuária aqui de um projeto pessoal meu e do filho dela, né? Que é o Lucas. E a gente desenvolveu aqui uma IA para atender lá na ótica, que é Legal. no caso que ela é dona da ótica. E a gente passou por todo esse processo, né, Isa? De saber, Foi. de definir a base de conhecimento, quais eram as perguntas mais frequentes ali, qual era o escopo, né? O que que a gente queria com a IA? Só responder pergunta? A gente queria fazer orçamento? Em que momento dentro da IA a gente tem que passar para um humano, né? E de forma assim automática, para que ele não fique ali sem respostas e tudo mais. Então, a gente passou por todo esse processo ali com a Isa, e em vários momentos a Isa ficou como curadora, e ali nos primeiros meses, em vários momentos, a Isa questionava a gente: olha, está respondendo dessa forma, não está legal, tem que fazer ajuste. Aqui está a informação que ela precisa para dar uma resposta mais perfeita, concisa e etc. E a gente foi ajustando até que ela chegou num nível de maturidade muito bom. E hoje ela consegue liberar a Isa ali para cuidar mais das vendas, do balcão, do que ficar respondendo no WhatsApp. E aí, quando é um caso mais crítico, ela dispara no celular particular da Isa. E aí, assim, ali é o humano mesmo que tem que responder, não é uma IA. Então, eu acho que a gente tem que olhar todo esse contexto. Nossa, é muito legal. E Isa, super obrigada de você ter conseguido entrar aqui com a gente para colocar um pouco desse aspecto do processo que a Joyce trouxe, que eu concordo 100%, né? A gente reza pela mesma cartilha, né, Joyce? É, verdade. Isso, a gente sempre vai olhar o processo, a gente sempre vai defender o bom senso e a usabilidade. E conta pra gente como é que foi pra você? Foi a primeira vez que você teve contato com uma solução de IA, Isa? Sim, foi a primeira vez que eu tive contato. A Joyce, quando falou, que tal a gente fazer um consultor para você? Porque ela sempre viu a minha
necessidade de aqui na loja, então a gente tem essa dificuldade. O cão mesmo até responder o WhatsApp. E aí ela viu, o que você acha da gente criar um consultor? Aí eu logo topei de início, né? Porque vejo que isso é o nosso futuro, né? Vejo que o empreendedor ou as empresas que não têm hoje um ortopei e a gente passou por todo esse processo aí, como ela disse, de ensinar Eu acho que a Isa tá num lugar que não tá pegando tão bem a O internet, porque ela tá celular não voltando tá. para o casa. nosso robô e de colocar as informações necessárias, meu robô, o meu tá Nossa, cortando? tá cortando um Tá cortando. pouquinho. Você tá em trânsito, né? Pô, tô em trânsito. Mas tudo bem, né? Eu acho, assim, deu para entender bastante coisa que você falou e você trouxe um aspecto muito legal, que é o empresário vai ter que olhar para isso, né? As pessoas vão ter que olhar para isso, mas tem algo que, se não fizer a curadoria, a IA sozinha não vai se resolver. Então, é algo que eu acho muito importante e fico muito feliz que você, Isa, tenha tido essa consciência de que você precisa estar muito perto do processo para que ele realmente possa ser efetivo no seu dia a dia. E hoje, quando você olha pelo resultado que vocês obtiveram, o que que você percebe que teve de ganhos no seu dia a dia? Tempo, tempo e dinheiro, né? Sensacional. Porque A Isa, ela, depois que ela voltar, eu vou falar para ela falar um pouquinho, mas ela calculou ali, fez uma avaliação de quanto que ela aumentou as vendas dela com o uso de IA e foi um resultado bem legal. E hoje ela está super satisfeita ali com a IA e se eu falar que vou tirar a IA, ela não vai querer, com certeza. Não, a IA se tornou imprescindível para ela já. Imprescindível, faz parte da equipe dela já, entendeu? Que bacana. E essa, como é? Ela tem nome, Joyce? A gente não deu um nome específico para ela, não. Ela é a Tá, atendente virtual, assim, mas a gente tá. poderia colocar um nome ali para ela. Ô, Ana, uma coisa também que aqui nas minhas outras experiências, e mais no mundo corporativo, é que a IA, ela tem que ter a memória da conversa, para ela não se Sim, perder. sim, E tem alguns projetos que eles saem sem essa funcionalidade, sabe? Então, ele só exato. responde aquela pergunta única ali que foi feita. Uhum. E aí ele não tem o contexto, então ele também pode responder de forma não tão assertiva, né? Esse é um ponto bem interessante, Joyce, que você trouxe, porque a expectativa do cliente que está do outro lado, né? O cliente ou a pessoa que está ali é um lead, não importa muito, mas quem está interagindo com o agente de IA, ele tem essa expectativa de não ter que repetir de novo, né? Falar, olha, não, mas eu já falei isso. E eu percebo que muitas vezes as plataformas ou os modelos, eles acabam falhando nisso. Então, esse é Sim, um ponto muito importante de melhores práticas, quer dizer, definir qual é esse comportamento do modelo, mas também essa questão de infraestrutura, né? Porque para quem está do outro sim. lado, é muito intransparente. Técnico, né? É uma pessoa, né, que está ali precisando de alguma informação, querendo fazer um orçamento, às vezes até já está pronta para comprar alguma coisa desse cliente que usa o agente. E se não tiver essa cadência de conversa, essa coisa mais próxima, né? E mostrar, ah, não, você já falou comigo, aquela dúvida que você tinha, sabe? Que é isso o que o cliente espera, né? Porque se ele está falando comigo, com a Ana no WhatsApp, eu vou ver o histórico e eu vou conseguir dar continuidade numa conversa. O agente de AI ele tem que ver esse histórico também. E eu percebo que muitas vezes existe uma barreira tecnológica para isso. Vamos aproveitar que a Isa voltou. Será que consegue continuar, Isa? Só contar para gente o que que você percebe de benefícios além de tempo para você.
Certo. E acho que não deu muito É, mas só o certo. fato dela ter vindo aqui, depois a gente Foi pega ótimo. o Ai, depoimento gente, dela. desculpa. Não, Porque imagina. É vida real aqui, gente. Você tá é, É você isso tá aí. em trânsito e é assim mesmo, e é isso que importa. Mas eu fico feliz de ver, né? Eu tenho uma admiração profunda pela Joyce, pelo trabalho dela, e ver que quando a gente segue os fundamentos, né, Joyce? Assim, quantas vezes a gente vai ter que falar isso, né? Que os fundamentos de todos, qualquer projeto de tecnologia, eles são os mesmos, mesmo que seja inteligência artificial, principalmente com inteligência Sim. artificial. E eu entendo que não foi um negócio do dia para a noite, né? O processo de vocês. Não, não demorou, foi. Ana. A gente Porque começou em janeiro, né, Joyce? isso. A gente Aí a colocou gente finalizou ela em fevereiro, parece. Você isso. vê, 2 meses mais ou Fevereiro. menos. Que a gente ficou testando muito, né, Ana? Sim, Uma sim, outra coisa que a gente prestou muita atenção nos guarda-reios também, que a gente deveria colocar na IA, né? Porque a IA, se você não colocar ali um limite para ela, né? Quando eu falo de guarda-reios, é limite do assunto que ela vai falar. Então, assim, você só exatamente. fala sobre sua base de conhecimento. Ela fica uma IA aberta, como se fosse um chat GPT. E aí Exato. E isso é muito ruim. ela pode discutir com você sobre qualquer assunto, e quando você tem uma IA que representa a sua empresa, isso é muito complicado. Imagina se eu pergunto ali para ela qual é o que que ela acha sobre o aborto, e ela me responde alguma coisa que vá de encontro à minha marca, à minha Uhum. empresa, por exemplo, né? Sim, Isso sim. gera uma mancha ali na sua marca que depois para desfazer, falar que foi uma IA, que ela não tinha guarda-reio, é muito complicado. Então, isso é muito rígido, né? Tem que ser muito rígido em todos os projetos de IA. Sim, e é Não muito existe. importante isso que você trouxe sobre as restrições que a gente tem que colocar, né? Os guarda-reios, principalmente porque a IA pode falar sobre qualquer assunto a princípio, né? Mesmo que seja de Exatamente. uma forma superficial, dependendo de como qual é o modelo de linguagem que você está usando, mas se a gente não definir, olha, isso pode, isso não pode, porque é a cultura da empresa que ela está representando, é a empresa. Então, Exatamente. é muito, muito importante isso, porque realmente a gente tem que treinar o agente para ele ser o funcionário dessa empresa. E toda empresa Isso. tem um código de ética, né, os procedimentos para aquela posição, a cultura da empresa. E se isso não tiver embarcado no agente, fica uma coisa desconectada, fica solto, com a possibilidade de falar bobagem, inclusive, né? Sim, é verdade. E esse projeto da Isa, né, é um projeto pessoal meu, então a gente fazia de final de semana, né, Isa? Que Aí legal. chegava final do dia, a Isa É, passava alguns ajustes que eu tinha que fazer, fazia isso à noite, no outro dia a gente testava, ela testava durante o dia e à noite a gente corrigia, e final de semana melhorava, né, Isa? E foi um processo, né? Foi um processo de aprendizado para foi, mim foi. também, porque foi meu primeiro agente, então a gente foi aprendendo junto, fui estudando e aplicando, então foi muito legal. Olha, vocês estão de Valeu muito a parabéns. pena. É um projeto bem robusto, eu conheço esse projeto, assim, maravilhoso. Parabéns às duas, porque não é só a parte técnica, né, Joyce? Se você não tem a parceria com o cliente, é muito difícil a gente fazer a implementação. Então, Isa, parabéns pela sua dedicação, pelo seu engajamento no projeto. E Isa, para a gente encerrar. Se você fosse dar uma recomendação para um empresário, um líder, na hora de implementar uma solução de IA na empresa, o que que você diria? Será que ela consegue falar? Esperar uns minutinhos. É, Vamos eu acho que. tentar. Vamos. Você ouviu a pergunta? O empresário entrar de cabeça, porque super vale a pena.
daquela outra pergunta que você me fez, Eu sugiro, Isa, eu sugiro a gente refazer esse encontro num horário que a gente consiga ter você mais disponível. O que que você acha? mais tranquila. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir, Oi, querida. Oi, Isa. Cortou aqui, meu bem. então, Mas eu acho que daqui a um tempinho ela chega tô- lá na casa dela. ó, o Voltou? Márcio vai passar Márcio vai parar um pouquinho aqui para mim conseguir falar, porque quando o Fábio desce, aí a internet cai. Quando eu subo para o alto, aí agora eu acho que vai dar. Então, Legal. bora lá. O que eu penso a respeito? Primeiro, respondendo a outra pergunta, a anterior. Três coisas que eu vejo fundamentais que me ajudaram muito na loja. Foi que me sobrou tempo, minhas vendas aumentaram no WhatsApp e Show. eu tive mais tranquilidade e paz para mim conseguir resolver outras demandas. Maravilhoso. E se eu tivesse que dar um conselho para alguma empresa que vai iniciar nessa IA, eu falo assim, olha, entra de cabeça que super dá certo. As pessoas têm medo, igual eu vi, a gente tentou implementar em outra loja e a pessoa que ia mexer no WhatsApp, ela tinha medo de perder o emprego, sabe? Então ela não apostou totalmente naquilo. Então eu Sim. acho que tem que entrar de cabeça, tem que fazer isso que você falou, a curadoria, de estar ali vendo e ajudando, alimentando ela, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Sensacional. Entrar de cabeça porque vale super a pena. Vale super a pena. Legal. Muito Eu tô bom. muito, eu tô muito feliz com o meu consultor ótico. Sensacional. E a Oi, ótica Isa. é um ramo complicado, hein? Porque ela É, tem que ler a receita, Sim. procurar na tabela qual que é a lente que mais se ajusta com a necessidade desse cliente, né? Então, assim, eu dou 10 pro meu consultor. Que E legal. para Passou. e para Joyce e para o Lucas também, né? Não, com sim. certeza, né? Esse time é maravilhoso. Mas parabéns, super obrigada, Obrigada. Isabelle, pelo seu depoimento, por você estar aqui com a Imagina. gente, pelo seu engajamento no projeto. E Joyce, palavras finais aí para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Bom, eu acho que é super legal a gente finalizar aqui com um resumo de todas as dicas, né? Então, primeiro olhar o processo, se cabe uma IA nesse atendimento ou se esse atendimento é tão Uhum. complexo que ele precisa de um humano. Segundo, é a base de conhecimento, ela tem que ter todo o conhecimento e tem que ser robusta. Terceiro, os guarda-reios, não esquecer de colocar os limites do que aquela IA pode falar, sim ou não. Exato. E quarto lugar é medir o resultado, né? Então a Isa trouxe aí o resultado dela de aumento de vendas, de liberar tempo, dela ter a capacidade de fazer outras coisas que são importantes e estar tranquila que o WhatsApp dela está sendo respondido. E Acho eu que vou são esses, acrescentar Ana. um quinto item, que é a parceria com o cliente. Isso que a Isa trouxe, né, quando existe resistência, quando o colaborador também não entende que está ali para ajudar, para colaborar, porque o colaborador vai precisar se desenvolver em outras tarefas, ele precisa ser reciclado também, né, como uma pessoa que, ok, você não vai mais atender porque o consultor ótico vai fazer o trabalho. Porém, existem outras tarefas que precisam ser feitas e que o humano vai precisar fazer cada vez melhor. Então, a É gente tem que levar verdade. em conta esse fator humano, a cultura. Mas eu adorei esse bate-papo com vocês. Super obrigada. É sempre um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. E na semana que vem tem mais. É isso aí, Beleza, Ana. então. Até. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada, Isa. Tchau, Obrigada, tchau. Ana. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.